Olá, pessoal, estamos chegando aqui com TV Ondas Play, de novo no programa Jesus, Você e Eu, né? Estamos de novo aqui com o convidado, né? Quem prova assim gosta, né? Com Pastor Sebastião, né? Hoje o tema é a fé, né? Então vamos... Estou de volta. Está de volta, né, pastor? Então vamos reforçar aqui nossa fé, né? Então vamos dizer assim, vamos nascer de novo, né? Com uma mente mais positiva aí, porque Deus vai falar com você essa noite. Estamos aqui com a missionária Alessi. Seja bem-vinda, Alessi. Ó, junto comigo, parceira do programa. Amém. Fala aí, missionária. Amém. Hoje nós estamos aqui, eu quero cumprimentar você, com a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? E eu quero agradecer por você ter dado essa oportunidade de nós entrarmos aí na sua casa, dentro do seu carro, onde você estiver, né? Porque se você estiver com o seu smartphone aí, com o seu telefone aí, você vai estar nos assistindo, né? E esse tema forte, né, pastora Silvana Lima? Esse tema é forte. Deixa nos comentários lá. Fé, fé. E esse programa aqui, né, da TV Ondas Play, e nós vamos agora interagir aqui, né? Está aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, pastor Sebastião Jesus, nosso amigo, né? Nosso amigo. Amém. Então, hoje nós estamos aqui para falar de fé, né? Fala aqui a pastora Silvana Lima. Já aqui vamos entrar aqui na palavra, Romanos capítulo 4, versículo 17, né? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que, no qual creu, e saber Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já se fosse, né? Então, se Deus chama aquilo que não são como já se fosse, é aquilo que você nem nasceu ainda. Às vezes você que a mulher que ali está querendo ter um filho, né, pastor, que é histérico, Isso. vamos dizer assim. Então, quando nós chamamos, né, você, né, vai ter um filho, né, e verdadeiramente aquela mulher fica grávida, né? Então, como Ana, né, a fé de Ana. A Ana ali, ela tinha um desejo no coração de ter um filho, né? Mesmo com as lutas dela, com a perseguições ali, né, da Penina, né? Ela chorou, né? Né, da Penina, né? Verdade. Ela não desistiu. Ela continuou ali orando e ali ela pôde gerar um filho. Mesmo aquele marido dela, né, ela orando ali, você está embriagada, né? Ela não deu ouvido também e determinou a fé dela. Assim ela pôde gerar um filho. Depois o pastor vai estar falando isso, né? E nós vamos falar aqui o poder da fé, né? Eu quero que vocês trazem hoje para a tua mente, né? Aquela fé inabalável, aquela fé sobrenatural, daquela assim, eu tenho fé. Aí depois fala, será? Aí bota... Tem gente assim que bota uma dúvida. Então, desde claro... Não é mais fé. Desde claro, eu quero dizer para todos os ouvintes que a dúvida, a incredulidade, né? Ela não pode andar junto com a tua fé. Ela verdadeiramente tem que ser deletada da tua vida. Porque a Bíblia diz, né? Não pode ter dúvida, né? Sem duvidar, né? E sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, quero que o pastor fala, né? Eu já vou entrar aqui com ele aqui logo. Né, pastor? O pastor veio no próximo programa, né? Bebeu da água, né? E não sentiu mais sede. Está aqui de novo com a gente, Glória bebendo a Deus. de novo dessa aguinha aí, né? Da palavra. Ele vai trazer aqui uma palavra de fé, né? Porque falou aqui, ó. Chama as coisas que não são, como que se já fossem. Olha que maravilha. Profundo, né? Então, é trazer à existência aquilo que não existe, ela passar a existir. É essa fé que eu quero trazer para a tábua do teu coração, do nosso coração aqui também, para todos os ouvintes, né? Então, pastor, com a palavra. Amém. Satisfação estar de volta aqui no programa, né? Ondas Play, né? Jesus, você e eu. Confesso que é um tema bastante importante porque
há diversas passagens que falam sobre fé. É verdade. Se nós for entrar nesse assunto aqui, nós vamos virar a noite aqui Vai. e amanhã e vai embora. A irmã já citou mesmo aí lá em Romanos, né? Aí nós voltamos lá para o Antigo Testamento, né? Que tem a história de Ana, o quê? Uma mulher de fé. Então conta um pouco sobre a Ana, pastor. Quero ver Ana. essa história. Tu quer ler assim? É missionário. Nós sabemos, Verdade. né, que Ana, ela pagou um preço alto, né? Mas ela conquistou a sua vitória, foi através da fé, que foram em torno de 20 anos buscando em oração, sem contar a perturbação da sua rival, que estava ali o tempo todo apimentando o negócio, E o né? que o senhor me diz para aquelas pessoas que não conhecem assim ainda a sua fé, né? Então fala sobre a Então, Ana, a fé o de que é Ana. fé? Fé, a palavra fala realmente lá em Hebreus 11, né? Que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Crendo. Então, meu irmão, se você tem que crer, isso aí é fé. Se você não crê, para por ali mesmo, que você não vai conquistar a sua vitória. Então ainda não tem fé, né? Você não Então, crê. diz que o universo, né? Foi pela palavra, Pela né? palavra. Palavra de Deus, Deus, né? Deus. Abraão conquistou, né? Grande testemunho, né? Pai da fé. Enoque, enfim, outros e outros, né? A palavra fala que os antigos, né, conquistaram o testemunho através da fé. O que é fé? Se nós for lá em Mateus, nós vemos aquela mulher que estava ali há 12 anos padecendo. Uhum. Observa só. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos padecendo com enfermidade. Tá vendo? A palavra diz que aquela mulher era uma mulher de poder aquisitivo, né? Da alta sociedade. Então ela já... Aquela mulher já tinha procurado os melhores médicos da terra, ela já tinha procurado os curandeiros, né? De outros segmentos religiosos, porque ela se encontrava desesperada, querendo solução para o seu problema. E de repente ela ficou sabendo que o Senhor estava vindo ali, e grande era a multidão que o seguia, É verdade. né? E ela parou, pensou, falou, poxa, Seu somente. é a minha última esperança É é aqui verdade. agora. Jesus. Se tão somente eu conquistar, chegar até ali e tocar na orla das vestes daquele homem, eu ficarei sã. Que maravilha. Então aquela mulher, olha só, ela determinou. Ela não só colocou a fé dela em ação, ela determinou. Se tão somente eu conseguir tocar na orla das vestes dele, eu ficarei sã. Ela determinou a vitória dela. E tem muitas pessoas que não determinam, né? É Que nós estávamos verdade. conversando agora mesmo aqui, a pessoa, eu tenho fé, mas daqui a pouco, Não tem mais. não sei não, se eu vou conseguir, se eu vou lá ver aquele emprego, se vai sair. Então fica igual Eu a onda. não- Ah, vai lá tá e vendo. ficar. Né? Igual a Igual a folha onda do seca que mar. o vento leva para onde quer. Para onde quer. Né? É verdade. Então é dessa forma. E diz a palavra que ela meia, naquela multidão, ela conseguiu tocar. Aí o Senhor chegou para Pedro e falou, Pedro, alguém me tocou. Pedro retrucou com ele, Senhor, grande é a multidão que te aperta, como tu diz que alguém te tocou. É verdade. Aí Jesus falou, Pedro, alguém me tocou, Eita, porque eu glória. senti sair virtude do meu corpo. Então, observa. O senhor falou uma coisa interessante. Missionária Alessia, muita gente toca em Jesus e não sai virtude. O que tu me diz? Porque tinha muita multidão ali, né? E muita gente ali perto de Jesus, a virtude não saía para aquele pessoal, porque saiu para ela. Porque ela tocou diferente, me fala um pouquinho. É porque quando fala multidão, Que maravilha. não é 500 pessoas, não é 1000 pessoas. Quando fala multidão, é 4.000, é 5.000, 5.000, isso aí. por aí, né, Eles pastor? vão tocar em Jesus Né, diferente. pastor? certeza. E de uma quantidade de pessoas assim, uma só chamou a atenção de Jesus, Como a ponto dele Perfeitamente. parar, porque aquela mulher, ela quando ela foi, conforme o pastor já falou aqui, que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Então, quando ela soube que Jesus estava passando por ali, ela falou assim, ó, se eu tão somente tocar Maravilha. Na orla na orla, olha só, das vestes, ficarei curada. isso aí. Isso é fé. É verdade. Se eu tomei, ela não queria tocar em Jesus, só na orla. Só na orla. Ficarei curada. Então ela tocou de uma maneira diferente. Então tem pessoas que às vezes vai atrás de Jesus, mas ele já vai com dúvida. Deixa eu ir lá para ver se
isso que estão falando é verdade mesmo. Sim. Né? E você, que está aí nos ouvindo aí, participando, você tem tocado em Jesus diferente? Ou você tem tocado em Jesus por curiosidade? Porque aquela mulher, ela não tocou por curiosidade. Ela tocou sabendo que ela ia sair dali com a resposta certa. É verdade. Já viu aquela pessoa que sai para ver um serviço e tem 1000 pessoas e dessas 1000 pessoas só tem Só ele consegue, né? uma vaga. Certo. E ele consegue. Importante o assunto. Eu quero também fazer uma pergunta. Qual a experiência que você tem com fé? Qual a experiência que você tem como fé? Eu levo a certeza. A experiência que eu tenho como fé, olha só, uma certa feita chegaram perto de mim. Sim, Uhum. isso é importante. Uma certa feita chegaram perto de mim e falou assim: você quer ver sua vida mudar? Você quer ver sua vida mudar? Tá cansada? Vem para Jesus, segue esse Jesus aí que você vai ver como é que tudo vai mudar. É verdade. muda Então, mesmo. eu não tive assim dúvida. Sim. Eu não tive dúvida. Eu falei assim, eu vou agora. Eu vim para a presença do Senhor Jesus. E dali a minha vida começou a mudar. Ótimo. Começou a mudar. Agora tem pessoas que falam assim, já fiz de tudo. Vou não, não tem jeito. Para mim não tem solução. Então você que está nos ouvindo, você acha que não tem solução, que está tudo perdido, você está cansado. A Bíblia diz, pastor, que o jugo de Jesus, ele é Suave. suave, né? É leve. Leve, suave. Ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, Coração. né? Aí você que está assim, já tentou de tudo, põe sua fé para funcionar hoje. E vem para esse Jesus para você ver como é que muda. Mas não é você ter dúvida, não. Olha, eu vou, porque eu ouvi dizer, né? Eu ouvi dizer. A gente está falando de fé, só ver, eu trago até aqui, pastora Silvânia Lima, de um homem, o nome dele está escrito na Bíblia, Zaqueu. Sim. Aquele homem, ele tinha uma condição boa, mas faltava alguma coisa. É verdade. Quando ele ouviu que Jesus ia passar por ali, botou a fé dele em prática, Isso aí. né? Botou É a fé verdade. dele em prática. E ali o negócio mudou. O interessante é que quando a gente fala de fé, nós precisamos ter uma fé inabalável. O que é ter uma fé inabalável? Eu falo uma fé com certeza. Certeza de você crer sem duvidar, Certo. né? Sem duvidar. Porque muitas pessoas de fé passam por luta, não é verdade? Com certeza. Verdade. Né? Então, às vezes, acontece algo na tua vida, tu parece que Jesus não está aqui. Mas interessante que teve um homem também de fé chamado Jó, né? Jó, interessante que ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu seus filhos, e foi causada uma enfermidade de lepra nele, né? Uma doença Verdade. assim, incurável. Mesmo aquelas pessoas em volta dele, vamos dizer assim, amigos e inimigos, né? E pior coisa que tem é quando você está com uma família tua e fala assim, não vai dar certo. Como a mulher de Jó. Falou para ele o quê? Amaldiçoe esse Deus e morra, porque para você não tem mais jeito, tu não vai ser curado. Mas Jó falou ali, com Permaneceu carinho, ali, né? Ah, tá falando como uma louca. Tipo assim, o seu Deus que eu sirvo, que eu Isso creio. é fé. Isso é fé. Isso aí. E Jó ali, ele foi curado, né? Além de ser restaurada a enfermidade dele, né? Deu tudo em dobro a ele. Então a missionária Alessia falou para os ouvintes em casa, né? Você acha, a partir de hoje você não vai achar mais nada. Você vai ter certeza que a tua fé pode mudar a tua história. Pastor Com certeza. Sebastião. Experiência, eu verdade? fiz essa pergunta para vocês. Qual a experiência vocês têm com a fé? Se eu for falar sobre isso aqui, dar testemunha, é a mesma coisa, vou virar à noite. Porque foram tantas coisas, né? Foi tantos milagres que Deus operou na minha vida, na minha família, né? No decorrer dos anos, que se eu for dar um testemunho de experiência que eu tenho com fé, eu vou passar a noite aqui dando testemunho, né? Eu, rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Eu, em 2005, eu fui trabalhar em Saquarema.
do nada, surgiu uma porra de emprego que você está procurando. Você já viu isso acontecer? Aconteceu comigo. De repente já estava na empresa, carteira assinada. Uma oportunidade, né? E na época eu trabalhava como vendedor, né? Vendedor. E de repente, uma bela manhã, chego num salão de beleza, ouço um louvor e tal, entrei, me apresentei, tal, a dona veio, a proprietária, conversou comigo, tirou uns pedidos. Daqui a pouco chegou uma outra irmã. Ah, isso aqui é o pastor e tal. Me apresentou. Pastor, você tem como ir na minha casa, tal dia? Preciso que o pastor vá lá fazer uma oração. Eu falei, irmã, veja só. É antiético eu, como pastor, ir no lar de outra ovelha, de outro pastor, para poder estar orando. Não, mas eu já falei com o meu pastor, já falei com os obreiros, ninguém vai. E eu já estou um ano nessa história e ninguém aparece na minha casa. Eu falei, irmão, então, aí já, hoje já muda. O senhor lembrou uma pessoa da Bíblia também de fé? Que teve também um servo do Senhor que foi na casa de uma irmã que estava na prova. Quer dizer, uma não, duas. A mulher de Samaria e a viúva. Isso. Né? Então o pastor vai falar, ele foi lá. Então, resumindo rapidinho aqui, gente. E chegando lá, eu falei, então tudo bem, eu vou. Chegando na casa dessa senhora, tal, daqui a pouco ela, pastor, muito obrigado pela tua presença, que eu quero te fazer um pedido. Eu falei, fala, minha irmã. Ora pro meu sobrinho. Orar para o seu sobrinho? Qual é o seu sobrinho? Pastor, meu sobrinho já está já há 5 anos dentro de casa. Meu Deus. Endemoniado. Perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu os amigos. Está ele e minha irmã dentro de casa só. E há 5 anos. E outra coisa, pastor, onde você possa imaginar aqui na nossa região, já veio pastores, missionários de São Paulo, do Rio, de Macaé, tu orar por ele, bota todo mundo para correr. Não recebe ninguém. Para dizer que não recebe, tem uma pastora, uma missionária, pastora que recebeu por 2 vezes só e depois disso nunca mais. Ela é mulher de fé, tá vendo? E naquele momento Deus ministrou comigo assim, ó, diz para ela que você quer ir lá. Eu falei, irmã Maria, eu gostaria de conhecer teu sobrinho. Ela, não, pelo amor de Deus, pastor, não vou te levar lá, você vai ser envergonhado, vai ser escorraçado, ele vai correr atrás de você, já fui vários lá. Aí eu fiquei assim, e eu não quero que o pastor passe essa vergonha. Deus tomou ministrar meu coração, diz para ela que você quer ir lá. Eu falei, irmã Maria, eu quero ir lá. Em nome de Jesus, quando eu chegar naquele portão, o espírito maligno está usando aquele homem, vai bater em retirada e ele vai me receber. Olha a fé em ação. A fé do pastor, né? Porque ela ali chamou ele, convidou, tu repararam, ouvinte, que ela retrocedeu na hora. Isso, ela retrocedeu. Você está prestando atenção? Então ela falou assim, ó, pastor, eu até te levo lá. Mas da seguinte maneira, você não diz que eu te levei, que eu te convidei, você diz que você estava passando pela rua, bateu palma e está chegando, acabou. Eu, tá bom. Hoje eu não vou não, porque eu não estou preparado, mas quarta-feira eu vou vir aqui 9 horas da manhã para te pegar e nós vamos lá. Realmente, na quarta-feira seguinte, batemos lá. Batemos palma, ele botou o rosto na janela. Quando ele viu a tia, mais eu e a outra pessoa, outra missionária que foi junto, a minha esposa, ele voltou para dentro. Falei, bom, ele vai rodar e vai vir aqui. Não, ele foi se trancou dentro do quarto. Aí a irmã veio, rodou, abriu o portão. Ah, pastor, minha irmã, prazer para entrar. Ah, entrei. Posso orar? Posso. Resumindo, fiz uma oração rápida ali, cheguei para ela e perguntei, vem cá, a senhora está sozinha? Ela, não. Quem mais tem aqui na casa? Ela fez assim, ó, meu filho. Fez seu filho. Olha, interessante é que quando a tia pediu para mim orar por ele, ela não falou o nome e nem eu também perguntei. Ela só falou a história dele, que ele estava 5 anos demoniado dentro de casa, barbudo, cabeludo, unhas grandes, não tomava banho direito, igual um mendigo, né, de rua e tal. Ah, o nome dele era Sebastião, meu xará. Eita. Olha o mistério aí. Ah, eu não me aguentei com aquilo. Falei, ah, agora não, agora eu tenho que chamar o cara na responsa. Fui lá na porta do quarto e... Sebastião, sou seu xará, rapaz. Quero te conhecer e te dar um abraço. Irmãs, fez aquele silêncio, mais ou menos de 1 minuto. Nada. Daqui a pouco eu escutei só a maçaneta rodar. Aquele cara quase 2 metros de altura. Cabeça olhando para os pés, os olhos olhando para os pés, cabeça baixa, barbudo, cabeludo, todo sujo, encardido, sem camisa, de bermuda. Para poder falar com o rapaz, olhar dentro dos olhos dele, tinha que mergulhar por baixo sem olhar para cima. Falei, rapaz, prazer, pastor Sebastião. Como você está? Explodiu. Resumindo, rapidinho, falou mais ou menos 15, 20 minutos. Eu falei, ó, rapaz, veja só, você já contou sua história,
Mas como pastor, não posso sair daqui sem te fazer uma pergunta. Você aceita eu fazer uma oração por você? Ele fez assim com a cabeça. Ele correu botar a camisa. Falei, não, não precisa botar a camisa não. Deus conhece teu coração. Comecei a orar por ele. Deus revelou a missionária que estava lá na cozinha junto com a mãe dele e tia. Antes de eu terminar de orar, ela já estava também com as mãos na cabeça dele. Começou a entregar o mistério para ele. Resumindo, Deus ministrou comigo. Louva para ele. Comecei a louvar para ele um louvor até bastante conhecido. Já tem muitos anos que eu não ouço esse louvor de Naum, né? Que faz um carinho. Terminou ele chorando no meu ombro dentro do quarto dele. Igual uma criança quando está com fome. Chorou, chorou, chorou. Louvei para ele. A tia botou o rosto na porta assim, quando me viu no meu ombro abraçado comigo, chorando, só fez assim com a cabeça e voltou para trás. Eu disse assim, poxa, o pastor falou que ele ia receber, tá chorando no ombro dele. Então isso aí é fé, determinar. Determinar. Eu falei para ela, irmã, em nome de Jesus, eu quero ir lá. Quero saber que espírito é esse que está botando o povo de Deus para correr. É igual a história lá do gigante de Davi, né? O interessante, qual a palavra que Deus te deu, o povo hoje? Hoje, até antes da palavra que a pastora Silvana Lima estava me falando, o pastor me fez, mas eu não terminei. Sim. Experiência. É porque o senhor falou em trabalho, eu já vou entrar aqui, pastora. Não, fica à vontade. Mas, o senhor falou assim, experiência, eu tive uma experiência. Eu estava em casa quando eu resolvi fazer uma visita à minha mãe. Falei, vou lá na minha mãe fazer uma visita a ela, fui. Aí, de repente, meu esposo me liga. Aí, você está onde? Eu falei, estou aqui na minha mãe, tal lugar, assim. Aí, ele falou assim, eu estou indo aí. Eu falei, pode vir. Aí, ele foi. Aí, ele chegou, meio cabisbaixo. Aí, eu falei para minha mãe assim, eu vou para casa. Aí, eu falei, vamos comprar um pão para a gente tomar um café? Ele falou, vamos. Aí, fui fazer o café da tarde. Aí, eu falei assim, o que aconteceu? Aí, ele falou assim, acabei de ser mandado embora. Aí, eu falei assim, e? Você tá triste? Aí ele falou assim, tô triste, porque eu não sei agora como vai ser da gente, como que a gente vai, como que eu vou manter a casa. Né? Olha a fé. Eu falei, a não fé dela se preocupe. Aqui, pastor, saiu assim na hora. Não se preocupe, Jesus não vai deixar nos faltar nada. Mesmo você desempregado. Saiu assim. Não se preocupe, porque Jesus não vai deixar nos faltar nada, mesmo fé, você desempregado. Maravilha. Dali, o senhor sabe o que aconteceu? Ele recebeu a rescisão, dali, né, fizemos algumas coisas que tinha que fazer, pagamos algumas contas, e dali, um chamava aqui, outro chamava ali, para ele fazer um serviço, outro, porque meu esposo, um pouco de cada coisa, ele sabia fazer. Ele consertava carro, era mecânico, sabia fazer alguma coisa de obra, sabia capinar, então... Ele ia ali, aqui, nunca nos faltou nada. E eu falei assim, ó, Jesus não vai deixar nos faltar nada. Aquela convicção. Isso é fé. Interessante que o pessoal, nossos ouvintes, também pode passar por essa experiência. Mas como, Basta querer, né? Se aproximando de Jesus, conversando com Ele, crendo sem duvidar. Que às vezes tem muita gente hoje na face da terra, não é verdade, missionária? Que está hoje passando uma situação, sabe? Que até ele acha que Deus não pode mudar a história dele. Mas eu tenho certeza que Deus pode mudar a tua história quando você crê verdadeiramente de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque assim diz a palavra do Senhor, né? Que nós temos que crer. Né? Porque, e o pastor falou também que nossa boca tem poder. Tem poder. Né? Sabia que a boca de vocês tem poder? Profetiza a benção. Né? Se às vezes a pessoa vai, não só médico, outras situações, uma porta de emprego, falar, determinar, Senhor, eu creio que essa porta vai se abrir. Essa mulher que é estéril, hoje em dia tem muitas mulheres que ainda quer ter filhos, né? Se ela determinar, eu creio, Senhor, que a partir de hoje eu vou estar grávida. Eu não, né? Vocês aí, hein? Eu não, hein? Você aí. Você que é estéril, tá entendendo? Eu botei a mãozinha aqui, mas não sou eu. É você, mulher estéril. Foi esperta aí, pastor. Eu tô ligada. Então, ouvinte, você é mamãe aí que deseja estar no coração, aquela, né? Aquele pai, né? Que tá com os filhos assim, né? Numa situações difíceis, né? Porque
muita gente nos pede oração, né? Que acha que Deus não pode mudar o caráter, Deus não pode mudar a personalidade. Eu quero dizer que Deus pode, né? Eu conheci também uma jovem, né? Que a mãe dela já faleceu, vou citar o nome aqui no programa, né? E ela ali tinha outro caso, né? Com o mesmo sexo, né? E a mãe fez tratamento de hemodiálise, partiu. E Deus fez uma promessa naquela família, né? Já duas já está de volta, né? Que tinha relacionamento, né, com as mulheres, assim, né? Que Deus criou o homem e a mulher, né? Isso. E ali o pessoal orando. Hoje ela está na presença de Deus, né? Tem uma filhinha também com o pastor. Então, e está caminhando, né? Está caminhando na presença do Senhor. E ela ali, acho que para afrontar, né, levava foto para a igreja da garota, né, que ela estava também para orar. E Deus ali transformou aquela menina. Transformou o pensamento, a mente, o coração, porque Deus, Ele quando entra, Ele transforma. Mas a pessoa tem que crer. E tem que querer. Não, estou falando de fé. Sabe por quê? Porque você sabia que você tendo fé, Deus transforma aquela outra vida? Transforma. Mesmo aquela pessoa não querendo, eu falo porque Deus transformou a vida dessa jovem. Transformou. Né? A missionária Alessia já até viu ela, né, por aí com a filhinha dela. Mas, uma bênção. Mas Deus transformou. Isso. Né? A palavra entrou. Até que um dia ela conversando falou assim, eu não quero mais essa vida. Eu falava assim, Senhor, ouviu? Ela não quer mais essa vida. E Deus ali, tudo que ela falava, Senhor, ela, né? Então Deus ali Ele transformou a vida dela verdadeiramente, né? Então isso que é atitude de fé, porque às vezes, mesmo que eu não estou crendo, o pastor, você está crendo, outro está crendo, outro está crendo. De repente eu estou nas drogas, de repente eu estou em umas situações difíceis, no leito de hospital, mas aquela pessoa que crê. Que está buscando, Né? Porque a Bíblia diz que Deus é de todos que o clamam. Se você clamar a Ele, Deus vai fazer na tua vida e vai mudar a tua história. Coloca lá nos comentários lá, né, da TV Ondas Play. Vai Na mudar verdade, o cativeiro, né? Muda. Deus muda o cativeiro. Escreve uma nova página, Deixa uma eu nova passar história. um pouquinho para você Não, pastor, da pode experiência de fé. O novo convertido, você sabe que ele tem hora que ele abala um pouquinho, ele deixa de crer, não recebe muita palavra. Os profetas estão entregando os mistérios de Deus para ele, está entrando no ouvido e saindo no outro. E eu passei por essa experiência. Novo convertido, um ano, tal, do evangelho. Tu passa por uma experiência, cortando rapidinho por causa dos ouvintes aqui. A Bíblia aqui já falou que trazer, né, chamar a existência. Né? O que o Senhor já chamou, algo que não existe na sua vida, e passou a existir quando o Senhor começou a falar com Deus? Diversas coisas. Né? Diversas. Não, assim, é mais, assim, aqui nós estamos um pouco horário, né? Assim, aquela coisa que impactou verdadeiramente a sua vida. Olha, uma das coisas foi justamente fazer aquela confissão de fé, né? Que até ali não fazia nenhum sentido o Jesus na minha vida. Não, pastor. Né? Eu quero saber aquela experiência, assim, que nem como a Ana teve. Sim. E aquela experiência, né? Como outros teve, né, da Bíblia, né? Que trazia a existência assim, aquilo que existe. A minha família, né? A minha família, que eu estava entrando no testemunho que eu estava dando, ia chegar aí. O que acontece? Um novo convertido. E de repente eu chego num culto, Deus toma lá uma missionária, uma pastora, bota a mão no meu ombro e palestra comigo. Olha, isso, assim, ó, isso que eu tenho falado com você, você não tem dado crédito à minha palavra. Eis que eu tenho enviado o meu servo para te entregar e você não tem dado ouvido. Entrega a tua vida nas minhas mãos, teus caminhos, que da tua vida cuido eu. E eis que através de você, olha só, importante isso, eis que através de você, toda a sua família vai se render a meus pés, porque são meus escolhidos. Oh, glória. Você é a coluna dessa família. O interessante, né, que o pastor está falando algo. Aí, naquele momento, Deus falou mais no profundo comigo.
E para tu saber que eu sou o Deus que estou falando contigo nesse dia e nessa hora, eis que eu te livrei da morte, você sabe o dia, a hora e aonde. E tinha acontecido um fato na minha vida que nem a minha família sabia. Né? Isso aí que mexe, né? E justamente, Deus me deu um livramento de morte. Ah, pastor, como foi isso? Você devia a alguém? Alguém estava atrás de você para tirar a tua vida? Não. Você fez alguma besteira, se envolveu com alguma pessoa que não podia ser? Não. Na presença de Deus, trabalhando, buscando, no dia a dia. Mas existia um jovem que trabalhava comigo já há 1 ano e meio. E de repente aquele jovem chega para mim, Sebastião, a semana que vem, tal dia, assim, 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 um churrasco lá na beira da praia. E meu irmão disse que cada um que for levar alguma coisa e tal, que é tipo americano e tal. Então vamos. Marcamos certinho, chegou no dia, lá em Noa. Naquela época, eu estava no mundo. Na época eles faltavam no mundo. Pagodeando, bebendo. Não vou ter vergonha de falar aqui. Não. Eu era um homem que eu bebia muito. Para você que está aí, que talvez está achando que sua vida não tem mais jeito, eu quero falar para você que tem. Porque quando Jesus entrou na minha vida, a história mudou. Basta ter fé, Com né? licença, rapidinho. O interessante aqui é que a gente está no tema de fé, né? Sim. A missionária Alessia. Porque teve uma mulher também de fé. Fala um pouquinho daquela... Tem aquela da farinha da botija, né? Ela ali estava com filho, sem nada, daquele desespero. E tem também a... Fala E um o pouquinho profeta pro povo chegou. saber, que eu quero que o povo... Eles ativem a fé deles, né? O profeta chegou e disse, né, que era primeiro, né? Pediu para ela fazer o bolo, né? E ela falou que o que tinha, né? Ela ia fazer para ela, para o filho, e ia acabar No caso, ela não tinha nada dentro de casa, só aquela farinha? só um pouquinho. Meu Deus. Só um pouquinho. De E uns azeite gravetinhos, na né? botija. E uns gravetinhos, né? Porque hoje em dia tem muita gente nas casas e não tem nada para comer hoje, né? Não tem nada dentro de casa, né? Às vezes passando uma certa situação. Às vezes, se você entrar no teu quarto, onde você estiver, começa a falar com Deus, que eu tenho certeza que Ele vai mudar essa situação, como mudou dessa mulher. Conta um pouquinho para os ouvintes. Ele mudou dessa mulher porque ela estava já sem esperança. E eu creio sem fé também. Porque ela falou, só tem esse pouquinho aqui, vou fazer só esse para mim, para o meu filho, e a gente Isso. vai comer. E também terminou, né? Não é verdade? Farinha, era a última E ele botija de azeite. falou, faz primeiro para mim. E ela fez primeiro para o profeta. Ela acreditou, né? Ela teve fé. É verdade. Ela teve fé. Eu tenho fé que o que ele falou aqui vai acontecer. Faz primeiro para mim. Então vai acontecer algo. Ela não sabia o que ia acontecer. Ele só falou para ela assim, faz primeiro para mim. E ela confiou. A fé é a gente confiar. Não é verdade? A fé é a gente confiar. Não foi o que foi falado aqui? Já é algo que você não está vendo. É. Mas você sabe que pode Isso. acontecer. Trazer a existência, né? Não é verdade? Quando a pastora Silvânia Lima, pastor, estava falando para mim, a palavra que Deus tinha me dado, eu falei assim, deixa eu terminar aqui o que eu não tinha terminado, que eu Sim. falei aqui do trabalho. E em casa Deus me deu Marcos 4:35, que diz ali, Jesus falou assim, ó, passamos para outra margem. Isso. Passamos para outra margem. Eles entraram no barco. Mas aí, diz a palavra que quando eles entraram no barco e seguiram, se levantou uma tempestade, Muito forte. né? Muito forte, e começou o barco se encher. O barco não encheu de transbordar, mas estava se enchendo, Isso. né? E Estava eles à ali, deriva, né? e eles ali tentando tirar a água do barco, tirando, mas ele continuava enchendo, né? Ele continuava enchendo a ponto de que eles lembraram que Jesus estava no barco. Porque tem gente que não lembra. Que Jesus está na vida dele, né? E Não ele está lembra? vendo, né? Ele quer fazer tudo sozinho. Ele levanta a mão, Isso. ele aceita, ele diz assim, eu creio em Deus. Aí outros falam assim, eu tenho Deus no meu coração. Isso, exato. Tenho Cansei Deus no de meu ouvir essa coração, frase. né? Eu sei Cansei que de ele ouvir. existe. Eu sei que Deus existe, mas quando vem a É, situação, tempestade, né? ele acha que ele pode resolver o seu problema. Certo. Quando ele se liga que não pode resolver o problema, ele... Chama o mestre. Peraí, eu estou lembrando aqui que existe um
que ele resolve qualquer problema. Existe um Deus do céu, né? E esse porque não existe nada impossível para eles. Em Lucas 1:37, nós estamos falando de fé. Isso. Lucas 1:37 diz: Para o nosso Deus, nada é impossível. Então, o que é impossível para mim, para você que está nos assistindo aí, Deus torna possível. Vai no comentário aí e comente aí se você tem algo que você fala assim, ó, isso aqui eu não posso, ninguém pode resolver essa minha causa. Mas tem um que pode resolver. Então, aqueles homens ali, experientes ali no mar, eles viram que não tinha jeito. Mesmo com a experiência deles, eles lembraram que Jesus estava junto com eles no mar. Que muitas das vezes a gente não lembra que Jesus está conosco. Às vezes passa situação difícil, né, pastor? Que a pessoa não lembra que Jesus está do lado dele. A gente convida Jesus, porque diz a palavra que eles o levaram com eles. Então, eles que chamaram Jesus para ir com eles. Deixou a multidão e chamaram Jesus para ir com eles. Mas na hora não lembraram que Jesus estava com eles. E muitas vezes é assim. Então, não passaram o timão para Jesus. Então, muitas das vezes, a gente tem Jesus conosco, mas a gente não lembra. E quer resolver as coisas com a nossa A gente não lembra. Falou que chamaram Jesus? Chamaram. Interessante. Às vezes você chama Jesus para estar na sua vida, né? Não é verdade? E quando vem, às vezes, a tempestade, como foi dito aqui, uma situação difícil, nós esquecemos de Jesus, verdadeiramente. Nós duvidamos, né? Seja na enfermidade, seja em outras situações, a pessoa não crê que Deus pode resolver aquela situação. Mas quando você desce, se humilha, reconhece, aí seu milagre acontece. Aí sabe o que acontece, pastor? Ele falou assim, ó. Quando eles viram que não tinha mais jeito, eles falaram assim, lembrando da mulher do fluxo de sangue, né? Aí quando eles viram que não tinha jeito, eles falaram assim, Senhor, despertaram o mestre. Isso. Aí falou, Senhor, não te importa? Não te importa que nós estamos perecendo? Jesus naquela tranquilidade, porque Jesus é tranquilo. É verdade. Jesus, ele tem uma tranquilidade. Ele não falou que, nós já falamos aqui hoje aqui, aprendei de mim que sou manso. E humilde, né? Manso e humilde, ele é manso. Né? Aí eles lembraram Jesus naquela mansidão, aqui, tranquilo e calmo. Jesus falou assim, cala-te. Tranquilo e calmo. Aquieta-te. Que maravilha. E tudo se fez bonança. E eles chegaram do outro lado. Isso. Porque Jesus disse que eles iam chegar do outro lado. E muitas das vezes, Jesus fala que a gente vai chegar do outro lado, mas aí começa o vento soprar na nossa vida e a gente já começa a perder a fé. Mas para o senhor. Eu quero ressaltar aqui, vamos voltar lá no Antigo Testamento, rapidinho. Sim. Nós fomos lá, quando Deus chamou Noé, falou, olha, construa a arca, né? Porque o dilúvio vai vir. Eu vou destruir essa humanidade. Mas Deus tinha encontrado graça nele, falou para ele, construa. Ali foi fé, gente. Foi fé. Ele acreditou, né? Ele acreditou. Ele tinha certeza. Observa que a construção da arca levou 120 anos para ficar pronta. Tu já imaginou você, 120 anos carregando as madeiras ali, construindo, e toda a população à tua volta rindo de você, né, chamando você de maluco, de retardado? Observa o que é fé. E no final, fica pronta. Ele não desistiu, ele creu, ele ouviu a voz de Deus. Tem pessoas que não dão crédito. Quem entrou na arca? Quem entrou na arca? Entrou ele. Foi aquela multidão, não? Aqueles que chamaram? Ninguém entrou, não? E hoje é diferente, pastor. Os animais, hoje é diferente. A fé, né? Hoje não é diferente. Claro que não, mano. Nós estamos falando que Jesus vai voltar e as pessoas não estão acreditando. Estão acreditando? Interessante. Mas os sinais estão aí. Pastor e missionário Elesir, né? Que a gente está aqui. Eu não quero sair, quero que a pessoa tenha uma mente diferente, aberta. Teve um homem na Bíblia chamado Jairo, né? Isso. Imagine você com a tua filha naquela situação. Enfermo. E tu saiu ali para chamar Jesus.
Aí Jesus anda para lá, anda para cá, e tu tá lá E desesperada, aquela né? jovem se encontrava morta. Não, né? olha o Jairo. Aí anda para lá, anda para cá, e Jesus foi fazer um milagre ainda onde? Com a mulher do fluxo de sangue. Parou e tá lá ele no meio da multidão. Que a minha vida e na tua vida não é diferente, né? Então Claro, me diz não. aí sobre Jairo. Essa fé dele, porque tem muitos que desistem, né? Desiste. Né? Porque tem muitos que falam assim, pô, ela fez na vida do pastor, ele recebeu o milagre dele, a missionária Alessi recebeu o milagre dele, né? Mas aquele homem, ele não desistiu. E alcançou o milagre na filha dele. Fala para esse povo. Eu quero falar assim um pouquinho Jairo. sobre isso. Jairo, né? Ele não desistiu, Muito né? importante. Sabe o que acontece? Porque muito desiste do seu milagre, Você sabe o que acontece? da sua Nós estamos fé. falando sobre fé. Isso, da Isso. tua fé. Quem era Jairo? Hã? Quem era Jairo? Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, amado Os ouvinte, ouvintes. pastora, né? Silvana Lima, missionária, e você de casa, que Deus olha primeiramente para o coração, É verdade, mesmo os Jairo sendo bem sucedidos. Né? certo? Jairo era um homem que tinha um poder aquisitivo, era um homem conhecido na sociedade, certo? Mas quando ele chegou perante o Senhor, ele reconheceu que ele era falho. Ele falou, Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Ali foi aonde que o milagre foi operado. O que acontece com muitas pessoas é que ele não admite, entendeu? As suas falhas, não reconhece, entendeu? Desculpa assim a expressão, mas é meio soberbo. Empina o nariz e acha que pode tudo. Mas quando chega na última hora, ele tem que reconhecer que tem um Deus no céu. Que pode tudo. Que pode tudo, e é o único que vai resolver o seu problema. Não adianta o médico aqui na terra, não adianta o juiz lá do fórum, não adianta o delegado da delegacia, o advogado bem pago com a grana que ele tem, que não vai resolver. É, porque Se Deus não entrar na causa para dar solução, o camarada é condenado, é preso, enfim, por aí vai. Outros descem a sepultura, porque não reconhece. Então, o que operou o milagre na vida da filha de Jairo foi o reconhecimento dele em seu coração. Ele falou, Senhor, eu não sou digno, tu entra na minha casa. Né? Eu sou um pecador, sou falho. Mas neste momento eu preciso de você. ele acreditou. Aí Ele botou a teve fé. Ele colocou a fé dele em ação, gente. Isso é muito importante. Né? Entendeu? Porque às vezes, o missionário Alessia, porque ele foi atrás de Jesus e ele ia ali, né? Querendo falar com o mestre, né? E Jesus ali parando, vê a multidão, curou Isso. primeiro a mulher do fluxo de sangue. Tem muita gente que é assim, né? Que Jesus, às vezes, ele vai, cura um, cura outro. Às vezes tu tá com uma filha ou com um filho numa situação, não é assim? Verdade. E Deus olhou para Jairo e foi até na casa dele. Conta para esse povo aí. Que Jairo não desistiu da fé, né? Que Deus podia fazer algo pela filha dele, não é isso? É, porque... E muita gente desiste, né? Da sua fé. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, sem mim Nada. nada podeis fazer. E sem fé. E tem muitas pessoas, não é pecado ter dinheiro não, tá? É muito bom, é maravilhoso ter dinheiro. Mas tem pessoas que pensam que seu dinheiro é tudo na sua vida. Você tem dinheiro, É verdade. mas a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Você tiver dinheiro, mas não tiver Jesus, Se tiver fé. É. né? O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, né? Ele fala que por causa do amor ao dinheiro, muitos se afastarão dele. Se Verdade. afastarão. Então a nossa fé tem que estar firmada nele. Senhor. Nele, mesmo a gente tendo uma ótima condição, né? A nossa fé tem que estar firmada nele. Porque a Bíblia diz, né? Que tudo para ele, por ele, para ele são todas essas coisas. Então nossa fé tem que estar firmada. O tema hoje é fé, né? Eu nunca... Jesus, você e eu, mas o tema é fé. Então a tua fé tem que estar firmada naquele que tudo pode. A minha família teve fé. Porque eu passei pelo vale da sombra da morte, fiquei em coma. Mas conta um pouquinho do testemunho, que muita coisa eu não lembro que eu fiquei em coma. A fé da minha família, referente à minha família, à minha vida. Fala só... Pois é, a pastora Silvana Lima, ela foi ter um bebê, estava grávida, e ela foi ter um bebê e, de repente,
Teve um problema lá no útero, a criança já tinha nascido, mas teve um problema, começou com uma hemorragia. E o médico começou a trazer bolsa de sangue ali. Eu fui para casa ainda, né? Depois fui para o hospital, né? Não, você estava no hospital lá. E começou a receber bolsa de sangue e de repente já não tinha mais. E a ambulância saiu, foi em outros hospitais para poder trazer a bolsa de sangue, do tipo do sangue dela, para poder ela continuar recebendo sangue. Quando veio, não achava. Do mesmo tipo de sangue. Aí, de repente, um rim já parou. E minha mãe me ligou, olha a fé. Minha mãe me ligou e falou, vai lá na pastora, uma pastora do lado da minha casa, e fala para ela para entrar em oração. Olha só, a fé. Correu a Deus, né? É por ele, tudo vem dele. Para orar lá, porque senão nós vamos perder a Silvânia. Porque o médico já tinha falado que o que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Ele não podia fazer mais nada. E ali ela começou a inchar. Ficar igual um baiacu, aquele peixe que, sabe, vai inchando assim. Aí ela começou a inchar, mas ela ficou igual um balão. Certo. Enorme, isso aqui dela assim, aquilo foi inchando, inchando. E o médico falou assim, ó, sinto muito. Mas o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, eu já fiz. Não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. E ali, a minha irmã chegou dentro do hospital, ela ajoelhou. A minha irmã se ajoelhou ali e começou a clamar a Deus. Começou a orar ali, ela com o rosto no chão. Ela não forrou toalhinha, nada no chão, ela colocou. E ali a gente clamando, e ela inchando. E ela inchando. Conforme nós costumamos falar, né? Colocou o rosto no pó. Né? E a Bíblia fala isso, né? Para ver se há Coloca alguma teu rosto esperança. no pó, que talvez Há uma esperança. haja esperança. E hoje tem esperança para vocês. E a gente chorando. Quando viu o médico, chamou minha mãe. Aí quando o médico chama assim alguém, a gente já pensa o quê? Partiu. Hã? É a hora mais triste, né? Aí ele chamou minha mãe foi lá dentro. Aí o médico falou assim, eu quero conversar com a senhora. Ele falou assim, ó, eu acho que tem uma... A gente estava orando, olha a fé. Aí ele falou assim, eu acho que tem uma solução aí. Minha mãe, qual? Ele falou assim, tirar o útero dela. Se tirar o útero dela, esse sangue vai parar. Minha mãe falou, pode tirar. Aí ele falou assim, então vou dar um documento aí para a senhora assinar. Minha mãe, eu assino. Tá vendo a fé? Eu assino. Aí foi lá, assinou. E o médico, sabe o que o médico falou? Ora por mim, porque o caso dela é grave. Ora por mim, porque o caso dela é grave. Nós vamos levá-la agora para a cirurgia, para tirar o útero dela fora. Porque a gente não encontra mais o tipo do sangue dela. E se ela continuar perdendo sangue, a gente vai perder ela. Isso. E dali a gente continuou orando. E essa irmã que nós fomos lá, que a minha mãe pediu para procurar para orar, Sim. quando eu fui lá procurar ela falar, na mesma hora, ela não titubeou. Sabe o que é titubear? Não ter dúvida. Isso. É forte. Ela virou e falou assim, Olha a fé, hein? ela não vai morrer não. Eita glória. Olha eu aqui. Antes de orar, Terminou, hein? antes de orar, ela falou assim, ela não vai morrer não. Isso, é isso aí. Determina. Crê, meu amado. ela não vai morrer. Aí eu falei assim, tá, nós vamos lá pro hospital agora. Aí partimos pro hospital. Eita. Aí cheguei lá, falei pra minha mãe, ela disse que ela não vai morrer. E o médico já estava em ação lá. E fez a operação, o médico pediu para a gente ajudar em oração, fez a operação, né? E ela, quando saiu de lá, da sala de cirurgia, veio, aí naquele dia a gente não pôde entrar lá para visitar, que ela estava muito inchada, mas muito inchada mesmo, parecia que ela ia estourar, né? E aí chegamos lá, ela estava lá. E Deus me deu uma palavra no livro de Salmo, dizendo que livrou ela da morte, mas para que ela viesse falar do amor
dele. E hoje ela está aqui falando do amor dele para você que está aí nos assistindo. É verdade. E Eu quero falar para você não, que você está em vai casa, falar né? agora. Casa da fé de outros, olha A eu palavra de aqui. Deus diz assim, ó, se você crê, ainda que você esteja morto, você viverá. Viverá. O que eu quero falar para você, não importa o teu problema nessa hora que você está passando dentro do teu lar. Confia, crê, entrega nas mãos do Senhor que tu vai ver o mover de Deus na tua vida. Verdade. Aqui é a pastora, testemunho vivo, né? É. Passou por essa né? experiência de vida, E quem né? entrou com a fé em ação, mas a família Outros determinou, Determinamos. colocou em oração, aquilo que Colocamos podia a fé em colocar, e prática. botou a fé em ação, né? É. Então tá aí a resposta de Deus. Então eu quero falar para você, crê apenas, crê, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E quando a pastora Silvânia Lima estava falando aqui de Jairo, Sim. me veio assim, porque Jesus falou para Jairo assim, ó, crê somente. As pessoas chegaram perto de Jairo e falaram assim, ó, não incomoda, não importune o mestre, sua filha já está morta. muita já está gente fala morta. assim para as pessoas. As né? pessoas dizendo que já estava morta. Que não tinha mais solução. Né? E Jesus falou assim, ó, crê somente. O que eu quero te dizer para você que está aí nos assistindo na TV Ondas Play? O que eu quero dizer para você? Tem muitas pessoas que eu creio que já chegou perto de você e falou assim, ó, teu filho não tem mais jeito não. Se enfiou na droga, ou até a pessoa própria mesmo entrou no vício e fala assim, eu quero sair desse vício, mas eu não consigo. E tem pessoas que falam assim, você vai morrer nessa vida, não tem mais jeito. Aí eu quero te dizer que Jesus diz para você agora, nesse instante. Eu não sei a que horas que você vai estar nos assistindo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é pela madrugada, né? Na hora que você perdeu o sono. Mas eu quero te dizer, ó, o que Jesus disse para Jairo. Crê somente. Por quê? Você tem que crer, porque as pessoas somente. Isso. Ele chega perto de você e fala assim, ó, essa tua situação não tem mais jeito. Isso aí é causa perdida, mas ele só está mentindo. Só está mentindo, né? Só está mentindo para você ver você desesperado, Sim. né? Isso. Ver você desesperado. Então, você só tem que crer, porque as pessoas somente, ele chega perto de você e diz que a tua situação não tem mais jeito. É verdade. Não é verdade? Então, olha, gente, para falar a verdade, a minha família creu, né? Que eu não estava vendo nada, não sabia de nada, estava lá, né? Mas eles creram e eu aqui, ó. Primeira vez já eu contando, minha irmã, ela é minha irmã, tá? 2 vezes. Para quem não sabe, eu sei que a minha irmã, ela é sim missionária, ela é sim minha irmã mesmo, né? De pai e mãe e em Cristo Jesus também, né? E pastora Silvânia aqui, quando a pastora Silvânia estava lá, Sim. né? Achando Como? que ela ia lá, ela não ia fazer um filme não, mas ela ia pro outro lado. Ela não ia fazer filme, mas Pra ela ser ia pro sincera. outro lado, né? Vamos falar. Então, de Se eu repente... tivesse morrido naquela época, porque eu não era evangélica, né? E Sim. eu acredito em profecia, porque foi uma missionária lá e falaram algo para minha família, né? E Deus me trouxe de volta, porque se eu morro naquela dia, com certeza eu não ia entrar no céu, né? Mas Deus me chamou para mim falar de Jesus, do amor dele para você e correr atrás da minha salvação eterna, tá bom? E quando você saiu dali daquela cama, sabe o que você disse? Ah. Olha eu aqui, o inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Pra vergonha dele. Mas para vergonha dele, Olha ela. olha ela aqui. Olha, tem uma passagem na Bíblia, né? Que é fé maior também que essa. Olha só. A Bíblia diz que lá existia 2 homens, né? Mendigando pelo caminho cego, né? E de repente ouviu aquele alvoroço e tal. Ficou sabendo que era Jesus que estava passando por ali. É verdade. E diz que aqueles 2 homens começaram a gritar em alta voz: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e tal. E hoje Deus vai ter compaixão de você. E de repente a multidão, né, chegou, repreendia eles para que eles se calassem, né? E cada vez mais eles gritavam. É verdade. Chegou o ponto de comover o coração do Senhor. O Senhor parou, chegou para aqueles homens e perguntou: o que quer que eu te faça? Senhor, que nossos olhos sejam abertos, que nós viemos enxergar. É verdade. Jesus falou assim, ó: a
tua fé te Se salvou. salvou. Então, gente. a tua fé te salvou. Vamos terminar Tem que aqui crer. hoje com esse poste. Poste. Então, gente, ó, boa noite para todos vocês. A gente termina com esse programa aqui da fé. Coloca a tua fé em ação, tá bom? Junto com a Jesus e a TV Ondas Play. Programa Jesus, Jesus, eu e você e eu. E vamos terminando aqui. Dá um tchauzinho pro povo. O pastor também vai dar um tchau. Até a próxima. Deixa nos comentários aí, na TV Ondas Play. Deixa seu comentário, pedido de oração. Baixe seu aplicativo para a tua Smart. Aquilo que você acha que é impossível para você, é possível para Deus. Porque tudo é possível. Aquele que crê. Quero só Tchau. falar pra você rapidinho, ó. Jesus te ama, tá? E nós também. Nós também. Estamos aqui. Bye. Tchau, tchau.